e para todas as crianças, falem, avisem que vocês estão sofrendo bullying. Então, nós tivemos um episódio, o que está acontecendo? As escolas, né, já estão com muita dificuldade de educar, mas o mais importante, tá, de dar garantia às crianças de poderem estudar. Essas crianças não estão tendo essa segurança, né? O episódio foi um garoto que sofreu agressões de 8 rapazes, sendo que 3 eram de maiores. Eles praticamente espancaram aquele garoto. Não teve uma separação daquela briga. Acabou que aquilo dali, aqueles garotos que estavam batendo, eles vibravam, sorriam, dando soco na cara, chutando o garoto. E se fosse fora da escola, seria pior ainda, porque eu acho que poderia chegar a uma criança dessa ser assassinado, porque isso é um assassinato, né? E o que eu estou vendo? A segurança hoje, né? Nós fizemos um projeto exatamente para colocar nas escolas para ter essa prevenção. E hoje eu não vejo isso, Lênio. O que você acha? Cara, então, sobre esse tema, eu até tinha posto lá, volta e meia, eu falo alguma coisa relacionada a bullying e o jiu-jitsu infantil. O que acontece? Nós, professores, Saturino sabe disso, você sabe disso. A gente, quando pega a criança quando entra na escola de jiu-jitsu, ela vem para se defender, né? Isso, ela vem para aprender luta para se defender. E qual que é a origem do nosso esporte? É a autodefesa. Então, eu sempre falo com os pais que eles começam com aquela atividade lúdica, né, brincando e tudo mais, conhecendo o corpo, coordenação motora, e dali a gente vai passando as posições básicas, principalmente de defesa, como é que evita, como é que afasta e tal, para numa situação que hoje em dia está bem forte, que é a questão do bullying, né, eles saberem se defender. Tem a parte instintiva de todo mundo, né, mas quando eles começam a entender a arte marcial, fica muito mais fácil. E o que eu coloquei lá foi o seguinte: um aluno meu, 10 anos, faixa cinza, ele passando no corredor do colégio para entrar na sala, o menino foi e deu um chute nele. Tinha 3, deu um chute nele. E aí ele pediu para parar, não gostou de brincadeira, se afastou um pouquinho mais e o cara continuou, deu outro bico nele. Ele pediu para parar, continuou andando em direção à sala, o cara foi e deu outro bico nele. Aí ele já virou, cinturou, botou para baixo, montou e segurou os braços, que é o que a gente recomenda, para não bater, para dominar. Só que aí teve reclamação, na grita do colégio, a diretora, a professora falaram que ele foi agressivo. E aí o pai dele, né, erroneamente, não ouviu o filho, né, que é um erro, já foi reclamando, ia tirar ele do jiu-jitsu, foi falar comigo e tal. Aí eu chamei ele para conversar, ele, tio, aconteceu isso, isso e isso, e eu só me defendi. Você falou pro seu pai? Ele não deixou eu falar. Falei, pois é. Aí chamei o pai dele, falei, ó. Ele, mas eu não falei pra você não sabia porque você não ouviu seu filho. Porque vocês têm a ideia de que só porque treina jiu-jitsu é violento. Só porque treina arte marcial não é violento. Até porque ele está aqui para aprender uma arte marcial para se defender. Tá? Para se defender. Então, eu recomendo muito isso, principalmente aluno, aquelas crianças que são mais tímidas, que ficam muito em casa, que não tem, muito tímida, essas são as que mais sofrem. Né? Às vezes ela não tem nenhuma deficiência, tem nada, mas ela é muito tímida, né? Muito protegida, exatamente. E aí fica muito restrito aquela coisa da casa, pai, mãe, ela fica naquela redoma, né? Aquela E proteção. eu acho também, né, só para somar, tá, Lênio? O que é mais incrível nisso tudo, né, que mesmo esse garoto que sofreu as agressões, quando os pais procuram as direções da escola, né, inspetor, professor, coordenador, diretora, eles procuram passar pano, né? Não querem que aquilo saia dali da escola. E a orientação para os pais é exatamente buscar a delegacia, o Ministério Público, ainda mais que eram pessoas maiores, e colocou essa criança lá no projeto, né? Esse garoto tem 15 anos, a gente está preparando ele com a defesa pessoal, tudo que o Lênio falou é corretíssimo, a nossa ferramenta é de defesa, mas eu vou acrescentar mais um pouquinho. O Fumaça que está aqui sofreu bullying. Fumaça, vem aqui.
rápido, para vocês verem o que é o respeito que os alunos têm com o professor. Fumaça, quando eu falo para vocês, não querem que brigue na escola, qual o comportamento? Pode falar ali no microfone, pode falar Vem para ali. cá. Quando eu falo para vocês, não podem brigar, não podem fazer nada, porque senão vai embora do projeto, tem que só se defender. Não é isso? Uhum. E quanto tempo você sofria bullying? 2 meses por aí. E os garotos, eram 8 garotos, né? 8 a 10, toda hora chamando ele, farinha preta, pretinho, e mexendo com ele. Ele, com essa ordem que a gente fala que é de se defender, né? Ele ficou sofrendo um bullying com medo de ter uma reação com o garoto, machucar o garoto, porque ele é um campeão mundial, é um campeão brasileiro, sabe se defender, e não me falou nada. É isso que eu queria alertar para todos os pais e para todas as crianças. Falem, avisem que vocês estão sofrendo bullying, porque foi o que o Leno falou, é um soquinho, é um chute, é um empurrão, e vai aumentando, daqui a pouco é um espancamento, daqui a pouco é a morte. E quando ele falou, né, a minha esposa, na verdade, estava com ele, e quando eles passaram, minha esposa viu o garoto chamando ele de farinha preta, os caras ridicularizando ele, ela imediatamente, o que é isso? O que está acontecendo? Por que você não fala? Fala isso com o mestre. E falou comigo, olha só, eu quero deixar isso bem claro e quero que vocês entendam. Nós ensinamos nossas crianças a se defenderem, mas eles sabem brigar. A minha ordem vai lá e se defenda. E ele se defendeu e hoje não sofre mais bullying. Então, além da defesa, nós sabemos também atacar de uma maneira correta e que tenha respeito com todas as nossas crianças. Crianças, avisem seus pais, professores, que vocês estão sofrendo bullying, porque o final pode ser muito triste. Eu até queria... Não, é importante dizer que a defesa ela vai proporcionalmente com a agressão, né? Sim. Então, assim, esse meu aluno, ele dominou ali e o rapaz percebeu que ele não ia ter nenhuma eficácia ali. Você vê, em vez de irem nos caras do bullying, vai no cara que tentou se defender. Mas cabe também ressaltar o seguinte, que a nossa arte, ela não ataca. Não ataca. Ela defende. Sim. Defende. Então, para um aluno chegar ao ponto de dominar o adversário, é porque ela foi, de fato, Sim. atacada. Exatamente. A gente não ataca, não tem característica Sim. de chute, disso. Não. A gente só se defende. Sim. Isso é importante tá frisando.